Nesta semana, na novela mexicana A História de Joana, a Virgem, Felipe finalmente aceita Ramon como pai e faz as pazes com o idoso. Gabriel pede Joana em casamento e ela aceita. Jenny também decide dar uma oportunidade ao amor e fica com Salvador. E não para por aí. Gabriel decide se entregar à polícia. Confira isso e muito mais no resumo dos capítulos de 3 a 7 de agosto de 2026, das últimas semanas da novela. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Y esto le pasó a Juana. Camila fala para Elvira que não veio como visita, mas sim pro velório do seu esposo. Elvira suspeita que ela veio assegurar a parte da herança do seu filho. Camila não nega e afirma que lutará pelos seus direitos, mesmo. Elvira exige que ela vaze dali. Camila fala que tem direito de estar ali. Elvira comenta que já soube que ela e Gabriel eram amantes e tem certeza que eles planejaram a morte do seu filho. Camila se sente encurralada. Gabriel sofre pela morte do amigo. Joana acorda e vê o amado chorando. Gabriel revela que foi confirmada a morte de Francisco. Joana lamenta e fala que sabe o quão deve ser difícil para ele. Gabriel comenta que o que mais lhe dói é as pessoas acreditarem que ele assassinou o próprio amigo. Joana afirma que juntos conseguirão esclarecer a verdade. Gabriel fala que estão armando contra ele para evitar que ele demonstre a inocência. Carlos e Henriqueta tentam acalmar Elvira. Carlos fala que Camila e Gabriel só têm uma relação profissional. Elvira segue culpando Gabriel. Elvira pergunta o que Paula pensa sobre isso. Paula fala que não devem acreditar em nada do que Camila diz e fala que Gabriel deve ser o culpado pela morte do Francisco. Muito triste, Camila questiona o motivo deles dizerem tantas mentiras e fala para Paula que nunca houve nada entre Gabriel e ela. Camila pergunta a Elvira quem disse a ela tantas bobagens e a envenenou a cabeça dela, dizendo para ela pedir para a polícia procurar o corpo do Francisco na fazenda Rubio. Gabriel diz a Joana que queria ter ajudado o amigo naquela noite, para que evitasse que tudo isso acontecesse. Gabriel comenta que na noite em que Francisco sumiu, foram ao escritório, conversaram, mas Rogério os interrompeu. Gabriel fala que depois daquela conversa, nunca mais viu o Francisco. Joana comenta com Gabriel que entre as fotos que ela tirou naquela noite, conseguiu captar algumas com Rogério e Francisco juntos, fora da festa, e após isso, escutou um barulho e encontrou manchas de sangue. Gabriel fala que naquela noite não acreditou nela. Joana pede que o amado não se culpe por isso e fala que foi muito estranho tudo o que viu e que até pensou que estava enlouquecendo. Joana fala que ele é inocente e juntos conseguirão provar. Camila pede que Elvira não culpe pessoas sem provas. Elvira fala que não tem o porquê de dar explicações a ela, mas a lei começará a fazer justiça e espera que Gabriel seja encontrado logo para ser preso. Salvador agradece à funcionária pelas camas que ela conseguiu para ele e Jenny. Jenny comenta que gostaria de dormir em outro quarto. Salvador pede para não darem trabalho para a funcionária da pousada. Jenny percebe que as camas estão muito próximas uma da outra. Ramon acaba dando um susto em Margarida. Ramon pede que a filha o ajude em relação a uma coisa com Josefina. Felipe se lembra da última discussão que teve com Henriqueta, quando a viu com Carlos. Ele não consegue se concentrar no trabalho. Josefina vai à oficina e diz ao filho que ele sempre foi para todas elas um apoio incondicional, mas hoje está ali para ajudá-lo. A Henriqueta comenta com Carlos que não entende a certeza de Elvira de achar que Gabriel seja o culpado pela morte de Francisco. Carlos fala que Gabriel conhece Francisco desde pequeno. A Henriqueta pede para ir embora dali. Carlos prefere que não. Paula comenta com a mãe e o irmão que está morrendo de alegria pela vergonha que Elvira fez Camila passar. Manuel diz a Paula que Camila nunca foi amante de Gabriel. Amparo percebe que Rogério sumiu. Rogério vê Camila chorando. Camila diz que Elvira tinha razão numa coisa e revela ao velho que queria ser amante do Gabriel, pois ele sim é um homem completo, em todos os sentidos, diferente de Rogério.
Rogério fala que se ela continuar assim, não vai ter piedade dela e a mandará para o mesmo lugar que mandou Francisco. Salvador diz a Jenny que se ela está tão incomodada de dormirem no mesmo quarto, irá dormir no carro. Jenny fala que não vai querer dormir ali sozinha. Salvador fala que não irá atacá-la. Salvador recebe uma ligação do chefe e vai até o banheiro. Salvador fala que está procurando a mãe de Joana para conseguir novas informações. Jenny avisa Salvador que vai tomar um banho. Salvador fala que vai ir ao bar, tomar algo e conseguir informações de Gabriel. Jenny sai do banheiro e faz uma ligação. Felipe fala para a mãe que adora a Henriqueta, mas agora que seu pai voltou, não soube controlar suas emoções e se afastou dela, sem dar explicações. Josefina fala que ele é igualzinho o Ramon, mas precisa reagir e reconhecer que ama a Henriqueta. Felipe fala que ama a Henriqueta, mas ela já partiu para outra e está saindo com um colega da cervejaria. Josi diz que às vezes o amor dói, mas é melhor ter amado do que não amar ninguém. Josefina diz que lhe dá alegria que ele esteja conseguindo curar as antigas feridas. Felipe fala que por mais que tente, não consegue tirar a Henriqueta do coração. Josi fala que tudo vai passar e abraça o filho, dizendo que estará ali com ele para tudo que ele precisar. Elvira agradece a Rogério e fala que se não fosse por ele, seu filho não teria justiça. Elvira diz que Camila não tocará em nenhuma das ações. Rogério diz que ele e Manuel irão ajudá-la em tudo que ela precisar. Elvira aceita confiar no pilantra. Rogério pede que Elvira deixe as ações de Francisco em suas mãos, que saberá se encarregar. Henriqueta ouve tudo. Henriqueta se despede de Elvira e em seguida conta para Carlos o que escutou. Daniela leva para Davi uns documentos e pergunta o motivo dele não ter ido ao velório de Francisco. Davi fala que precisou ficar para assumir a empresa, já que o ânimo dos funcionários está lá embaixo. Davi comenta que Elvira segue achando que Gabriel é ocupado e não a apoia. Daniela fala que o amigo não está nada bem e pergunta se é por causa de Joana. Davi fala que Joana e Gabriel são seus amigos e quer que os dois sejam felizes. Dani imagina Davi sem camisa e decide sair. Daniela comenta com Inês que está ficando louca e tem tido alucinações com Davi e não lhe faz bem vê-lo todos os dias. Daniela decide voltar pro Tinder e comenta com Inês que deu match com Reni e vai aceitar sair com ele. Daniela manda mensagem para Reni, dizendo que gostaria de se conhecerem melhor. Reni vê a mensagem de Dani e fica animadinho. Joana e Gabriel trocam demonstrações de carinho. Ela sugere de darem um passeio. Joana diz que checou a zona e não há perigo lá fora. Ela garante que não irão se afastar tanto e que precisam tomar um ar fresco. Eles se beijam. Salvador segue procurando Gabriel. Ele toma uma tequila no bar. Jenny aparece e Salvador a elogia. Jenny pede que ele elogie a namorada e não ela. Salvador fala que não tem nenhuma namorada e diz mais uma vez que Jandira não é nada sua. Jenny se incomoda por ele agir com ela como se fossem um casal. Salvador fala que aquele lugarzinho é onde as pessoas do povoado se reúnem para almoçar. Jenny acha que Gabriel e Joana estão escondidos perto dali. Jenny fala que está morrendo de angústia e não aguenta mais tanto desespero. Ele pede que ela tenha calma. Henriqueta e Carlos falam com Davi sobre o que Rogério propôs a Elvira. Davi e Carlos acreditam que Rogério vai acabar conseguindo administrar as ações de Francisco e com isso ele conseguirá prejudicar a cervejaria Rubio. Henriqueta fala sobre a cena humilhante que Camila passou no velório. Carlos pergunta se eles viram Camila. Davi diz que não. Camila avisa a mãe que está arruinada e perderá tudo. Ela chora e diz que está sendo culpada pela morte de Francisco. Jerusa tenta acalmar a filha, mas Camila não consegue se conter e chora muito, pelo seu mundo estar vindo abaixo. Manuel diz ao pai que se Gabriel for pego, ele irá se defender e pode acusá-lo. Rogério fala que Gabriel não sabe dos seus podres. Manuel fala que a verdade pode vir à tona a qualquer momento. Rogério não acha e está confiante. Ele garante que Gabriel e todos os Rúbios estão lascados.
Amparo pergunta se Paula realmente acha que Gabriel matou o melhor amigo. Paula fala que tem certeza. Amparo questiona se a filha não sente culpa ou remorso por uma pessoa inocente pagar por algo que o pai dela deveria pagar. Paula ameaça cortar a língua da mãe com a faca. Amparo pergunta o que a filha tem. Paula diz que nesse momento não se importa se ela é sua mãe ou se tem seu sangue, mas precisa saber quem está a favor ou contra ela. Amparo diz que não suporta ver na pessoa em que ela está se transformando. Paula diz que alguém precisa contar ao mundo tudo o que está acontecendo, e essa noite fará uma entrevista e contará o lixo de esposo que é o Gabriel Rubio. Joana pergunta por que Gabriel não lhe fala de Francisco. Gabriel comenta que não sabe se conseguirá. Joana diz que poderiam relembrar Francisco e fazer meio que uma homenagem, mesmo ele não estando no velório do amigo. Gabriel admira a inteligência emocional de Joana. Eles se sentam num tronco de árvore e Joana pergunta o que Gabriel gostava no amigo. Gabriel fala que Francisco era alegre e ele o tirava de sua zona de conforto e fala que certo dia saltaram de paraquedas. Gabriel fala sobre algumas outras coisas que o amigo gostava e fala sobre momentos felizes que tiveram juntos. Margarida passa roupa. Pedrinho fala que ela não dobrou a roupa direito. Ramon conversa com Memo e Memo pede desculpas a ele por ter levado uma flor para Josefina. Ramon fala que Memo não errou e diz que Josefina é uma mulher que continua com a mesma beleza e elegância que a caracterizou. Memo diz que está feliz por Ramon estar na casa com Josefina e os filhos. Ramon diz ao amigo que convidou Josefina para um jantar especial hoje à noite, mas precisa que ele lhe faça um favor. Salvador toma outra dose de tequila. Ele tenta fazer Jenny beber também e fala que precisam tentar se enturmar ou dar confiança para as pessoas dali para conseguirem informações. Jenny pergunta o que ele tanto vê no celular. Salvador diz que nas notícias dizem que Gabriel está com uma cúmplice, que é Joana. Jenny vê o nome de Joana nas notícias e se apavora. Gabriel diz a Joana que falar de Francisco lhe fez bem. Joana diz que isso permite que a conexão deles com essas pessoas siga viva. Gabriel fala que precisa fazer algo e fará ali mesmo, pois a ama. Ele pede que ela feche os olhos e, em seguida, se ajoelha e a pede em casamento. Joana fica surpresa e aceita na hora. Eles dão um beijo delicioso e apaixonado. Jenny chora e diz a Salvador que não entende, porque sua filha não consegue ser feliz. E há tanta gente ruim que não permite isso. Salvador diz que não gosta de vê-la triste. Jenny diz que Gabriel não devia submeter Joana a isso e ela deve estar desesperada nesse momento. Juliano liga para Salvador e diz que a equipe que o delegado mandou não deixa de segui-los e até o momento o plano está funcionando. Jenny agradece a Juliano por toda a ajuda. Joana e Gabriel continuam se beijando. Ela pede que ele lhe belisque. Ele dá um beliscão nela e ela percebe que não está sonhando. Joana diz que o amor que sente por ele é tão grande que não é só o bebê que cresce em sua barriga, mas sim seu coração. Ele fala que a ama. Eles se beijam novamente. Daniela começa a conversar com Reni pessoalmente e eles riem juntos. Reni pergunta se ela quer sair para comer algo com ele. Daniela diz que podem continuar se conhecendo na empresa e podem comer algo juntos na cafeteria. Viviana lê nas notícias que Paula dará uma entrevista exclusiva para um jornal importante do país. Inês fica surpresa e fala que seu chefe não é nenhum assassino. Descarada e sem amor por ninguém, Paula vai à emissora de TV dar a entrevista. Rogério comenta com Camacho que adorou ver Camila humilhada na frente de todos por Elvira. Rogério fala que essa vagabunda merece tudo isso. Camacho fica feliz. Rogério diz a Camacho que o delegado acredita que a equipe de investigação que ele colocou para seguir os seguranças de Gabriel está trabalhando para Salvador Castilho, mas tem suas dúvidas e acredita que Gabriel possa ter comprado algum dos policiais. Sendo assim, Rogério pede que Camacho e a equipe de Queiroz sigam os passos de Salvador. Carlos comenta com Cláudio que as coisas estão ficando mais difíceis para Gabriel.
Henriqueta diz que se Rogério conseguir ficar com a presidência da cervejaria, destruirá tudo que Gabriel conseguiu, começando pela fusão com a empresa espanhola. Cláudio diz que se quiserem salvar a empresa, Gabriel terá que dar as caras, mesmo com todas as acusações. Paula comenta com a jornalista que seu marido é muito covarde e não ligará para ela. A moça afirma que decidiu dar essa entrevista para todo o país porque quer que todos saibam da completa verdade. Joana e Gabriel voltam para a pousada. Joana sente o bebê se mexendo. Gabriel coloca a mão na barriga dela e sente o bebê. Gabriel sente o filho chutando e fica emocionado. Ele beija Joana. Já pela noite, Josefina vê o jantar que Ramon organizou, mas quem aparece é Memo. Josefina fica surpresa. Depois de beber tanto, Salvador leva Jenny para casa. Ele percebe que ela dividiu as camas, usando uma cortina, para evitar a tentação entre os dois. Salvador se deita em sua cama e consegue ver Jenny pelo reflexo. Para evitar que ela atisse seu fogo, ele cobre os olhos usando um travesseiro e tenta evitar de vê-la, mas não consegue deixar de admirar a silhueta da mulher que ama. Paula dá sua entrevista para um jornal nacional, para todo o país. Paula fala que nesses anos que esteve casada com Gabriel Rubio, sofreu humilhações, abusos sexuais e violência. A moça afirma que Gabriel só usa as mulheres a próprio benefício e revela que ele é um monstro e tem provas contra ele. Paula chora e diz que tinha medo de dizer isso e agora se sente livre por conta de tudo isso. A jornalista pergunta se Paula acredita que Gabriel matou Francisco. Paula diz que sim, que acha que Gabriel fez isso para que Francisco não vendesse as ações e ele continuasse como sócio majoritário da cervejaria. A jornalista pergunta por que Gabriel faria isso, já que é milionário. Paula fala que para ganhar mais poder e comenta que Gabriel ficou obcecado em ter um filho e foi submetida a várias inseminações e se sentia usada como uma máquina. A moça fala que deu permissão para que alugassem um ventre de aluguel e a inseminação deu certo, mas Gabriel fugiu com a moça, que é Joana Bravo, e tem certeza que essa mulher foi cúmplice dele no assassinato de Francisco de Armas. Gabriel e Joana assistem à entrevista e ficam indignados. Gabriel diz a Joana que não permitirá que a metam nisso. Rogério fica feliz e orgulhoso de Paula ao assistir a entrevista dela para o jornal. Amparo fica mais assustada. Henriqueta diz a Carlos e Davi que Paula é uma mulher nojenta, desequilibrada e ciumenta. Carlos fala que Gabriel é inocente e Paula está doente. Henriqueta diz que precisam fazer o que Cláudio disse e é urgente para eles falar com Gabriel para assessorá-lo. Memo diz a Josefina que Ramon o convidou para um jantar. Josefina diz que pensou que iria jantar a sós com Ramon. Memo fala que se ela quiser, pode ir embora. Josefina diz que ele pode ficar ali e fala que se sente relaxada com ele. Ele serve vinho para a senhora. Jenny se arrepende de ter bebido tanto e sente uma forte dor de cabeça. Jenny chama Salvador e diz que sabe que ele está pensando nela, mas fala que também está pensando nele. Jenny fala que a vida é um momento rápido, mas confessa que o ama. Jenny percebe que está falando sozinha e vê que Salvador dormiu. Memo diz a Josefina que tudo isso foi planejado por Ramon. Josefina diz que Ramon não está muito bem da cabeça. Josefina fala que há muito tempo não sabe como é um encontro. Memo fala que também não, pois teve pouquíssimos encontros. Ele fala que para ele aquilo é muito lindo, um motivo de grande felicidade. Ele pede para brindarem por Ramon. Eles brindam. Gabriel diz a Joana que está puto por Paula tê-la metido nessas coisas. Joana diz que Paula está doente, pois esteve casada com ele e agora quer afundá-lo à base de mentiras. Gabriel diz que não entende como se casou com uma vaca como essa. Gabriel fala que está sendo acusado de ser um homem violento e tiraram a foto sua, onde estava golpeando Luciano, amante de Paula. Joana fica surpresa ao saber que Paula é uma baranga qualquer que deu para outros. Gabriel afirma que não deixará que Joana seja envolvida em tudo isso. Gabriel pensa em se entregar.
Paula agradece a jornalista por escutá-la e diz que precisava compartilhar sua dor. Joana diz ao amado que ele não pode se entregar. Gabriel diz que não pode se esconder para sempre. Gabriel fala que isso está ficando cada vez pior. Joana chora e diz que não sabe o que farão se ele for preso. Ela chora novamente e pede para ele não fazer isso, pois não vai aguentar ficar longe dele. Gabriel a abraça e a enche de beijos. Paula chega em casa e diz ao pai que disse que ele poderia confiar nela. Rogério está orgulhoso de Paula. Amparo diz que não está de acordo com o que Paula fez e acusa Rogério de estar usando a filha por causa do ódio que ela sente por Gabriel. Rogério chama Amparo de fraca e diz que ela não tem força para lutar pelos objetivos. Paula diz ao pai que luta pelo que quer e quer o Gabriel na cadeia. Josefina diz a Memo que deviam ter tido esse encontro em outro momento. Memo elogia a comida. Josi diz que Margarida deve ter preparado. Josefina fala que às vezes erram com algumas pessoas e com outras tudo flui melhor. Josi fala que ele sempre foi um bom amigo com ela e o agradece por tudo. Memo também agradece. Ramon aparece na oficina de Felipe, tossindo muito. Ramon pede que Felipe não vá à casa, pois Margarida e ele prepararam um jantar especial para Josefina e Memo. Felipe fica surpreso. Ramon fala que Margarida foi à casa de uma amiga. Margarida vai até Pacheco e diz que trouxe várias coisas para ele comer. César fica surpreso, mas muito feliz, e diz que tudo parece delicioso. Inês serve um chá para Henriqueta e Carlos. Eles seguem nervosos. Davi vai à casa de Daniela e diz que falou com Cláudio Vilório e precisam localizar Gabriel e Joana o quanto antes. Ele pede que Dani o acompanhe até a casa de Josefina. Gabriel mostra para Joana as últimas notícias que saíram na mídia, onde estão acusando muito. Joana se choca. Gabriel diz que não disse aquilo antes para ela porque não queria deixá-la mal ou preocupada. Ela fala que ele não está sozinho. Gabriel diz que agradece por ela estar ao seu lado, mas lamenta que as pessoas que o odeiam queiram fazer mal a ela também. Joana diz que, infelizmente, isso acontecerá sempre. Gabriel fala que muitas pessoas estão manipulando e distorcendo as informações, por isso será melhor se entregar. Joana pede tempo para assimilar tudo isso. Felipe diz ao pai que nunca pensou que ele teria um gesto assim com sua mãe. Ramon fala que quer que todos eles fiquem bem e sejam felizes. Ele fala que antes de morrer quer deixar todos mais felizes. Ramon diz que queria muito poder ajudar o filho a voltar para Henriqueta. Felipe fala que ela já está com outro homem e tudo foi sua culpa. Ramon diz que ele e Josefina merecem outra oportunidade. Felipe diz que Josefina é difícil. Felipe chama Ramon de pai e Ramon fica surpreso. Ramon se emociona e chora muito. Ele abraça o filho, forte, e eles finalmente se reconciliam e se perdoam. César diz a Margarida que ela arrasa na cozinha e a comida ficou deliciosa. Margarida diz que cozinha com amor. César diz que adoraria mostrá-la o lugar onde trabalha. Margarida diz que precisa ir embora. César fala que não poderá levá-la porque está de segurança ali. Ela não se importa. Eles se aproximam e ele acaba dando um beijo nela. Ela fica feliz e sai. Josefina se diverte muito no seu jantar com Memo. Josefina pede para terminarem a garrafa de vinho e irem no terraço ver as estrelas. Memo diz que foi um homem muito feliz. Eles quase se beijam, mas Davi e Daniela chegam para atrapalhar o momento. Davi diz que estão muito preocupados com Joana e Gabriel e precisam falar com ele com urgência. Davi liga para Carlos e diz que a família de Joana não sabe de nada. Davi diz a Josefina que se ela souber algo de Joana, que peça para o Gabriel se comunicar com ele, pois é urgente. Na manhã seguinte, Salvador acorda com a luz forte do sol. Ele fala que à noite quase descumpriu sua promessa com Jenny e quando viu a silhueta dela, sentiu tesão, mas conseguiu resistir. Salvador percebe que Jenny ainda está dormindo e que não escutou nada do que ele disse. Joana vai até Gabriel. Gabriel fala que não conseguiu dormir nada essa noite. Gabriel pede que Joana prometa que aconteça o que acontecer, que ela se cuidará e cuidará do filho deles. A moça pede que ele não fale assim. Ela chora, mas promete fazer o que ele está pedindo. Eles se abraçam emocionados.
Carlos vai à delegacia. César avisa que Salvador está fora da cidade e pede que ele não comente com ninguém o que acabaram de conversar. O delegado pergunta se Carlos veio a mando de Gabriel. Carlos diz que veio para saber se eles têm informações do Gabriel. Jenny acorda e Salvador sai do banho. Jenny diz que vai tomar banho enquanto ele se troca. Jenny elogia o corpo dele e diz que nunca o viu sem camisa. Ele fala que tinha um físico melhor quando ia para a academia. Jenny diz que Dani esteve ligando e acha que ela queria saber algo de Joana e Gabriel. Salvador pergunta se ela está sem roupa e se só está com uma toalha. Ela diz que sim. Ela percebe que ele também só está de toalha e que está sem roupa por baixo. Ramon passa um tempo no jardim de inverno. Josefina pergunta o que ele fez à noite, além de deixar a mesa pronta. Ramon fala que foi à oficina com Felipe. Josi diz que Margarida cozinha muito bem. Ramon diz a Josefina que sabe que quando foi embora, ela teve que se encarregar das crianças e de tudo da casa, e por isso acabou deixando de lado a vida pessoal. E nunca mais se iludiu, nem se apaixonou. Ele fala que não considera isso justo e quer que ela seja feliz. Josefina chora muito, emocionada com as palavras do ex. Memo trabalha na feira feliz da vida e distribui maçãs de graça para alguns clientes. As fofoqueiras estranham o ânimo do idoso e suspeitam de algo. Elvira se encontra com Rogério e Paula. Rogério quer que Elvira venda as ações do Francisco para ele. Paula diz a Elvira que elas compartilham o mesmo sentimento e até ódio por Gabriel Rubio. Paula pede para se unirem contra Gabriel. Jandira liga várias vezes para Salvador, mas ele ignora as ligações. Jandira comenta com as amigas que Salvador deve estar com Jenny. Jandira suspeita que eles estejam no momento íntimo. Jenny volta a ver Salvador. Jenny diz que gosta de fazer coisas juntos, apesar do caráter teimoso e durão dele. Salvador fala que adora esse jeito carinhoso dela. Davi diz a Carlos e a Henriqueta que não sabe mais o que podem fazer e não conseguiu informações de Joana pela família dela. Ele fala que Jenny saiu da cidade e foi visitar uma tia. Henriqueta acha isso estranho. Carlos diz que Salvador Castilho também saiu de viagem e acha que ele está com Jenny à procura de Joana e Gabriel. Paula e Rogério alimentam o ódio de Elvira por Gabriel. Elvira diz que não vai descansar até ver o Gabriel afundado. Elvira decide vender as ações de Francisco para Rogério e diz que, como isso leva um tempo, conseguirá uma autorização com o seu advogado para que ele administre as ações do seu filho. Rogério fica feliz e agradece. Camila volta à empresa. Inês diz que o delegado Queiroz quer falar com ela. Carlos pergunta a Henriqueta se ela acha que Felipe se abriria com ela ou contaria algo sobre Joana e Gabriel. Henriqueta diz que seria a última pessoa para quem Felipe contaria isso. Camila vai falar com o delegado. Queiroz diz que quer interrogá-la pela morte do pai dela. Ele diz que reabriram o caso e acham que ela teve algo a ver nesse assassinato. Daniela se chateia por Inês ter falado do seu encontro com Reni para Viviana e Suzana. Viviana aconselha Dani a mudar de estilo. Suzana diz que precisam mostrar para os homens que são atrevidas e sexys. Viviana fala que a roupa de Dani é breguíssima, mas se ela mudar o estilo, deixará os homens encantados. Dani aceita fazer essa mudança. Carlos vai à oficina de Felipe e diz que precisa localizar Joana e Gabriel com urgência para que eles falem com o advogado, pois as coisas estão ficando piores do que imaginavam. Ele pede a ajuda do Felipe. Jenny pede que Salvador vá com ela ao povoado para procurarem a Joana. Salvador diz a Jenny que em breve ela verá a filha e irá abraçá-la. Daniela muda de estilo e faz uma entrada triunfal na empresa. Inês elogia a amiga. Davi fica encantado com a nova versão de Dani. Inês revela a Davi que hoje Daniela tem um encontro. Jenny diz a Salvador que está muito orgulhosa de Joana, da maneira que ela luta pelo amor. Salvador diz que está ali, defendendo o amor pela justiça. Jenny diz que existe outro amor ali. Ele concorda, mas diz que ela não gosta de falar desse amor. Jenny diz que estava machucada, mas ele é seu salvador, desde o dia que chegou na sua casa. Ela fala que ele lhe salva o tempo todo, e agora que está com ele,
não quer que ele lhe solte nunca mais. Os dois finalmente se beijam e assumem o quanto se amam. Jenny acha que está sonhando e fala que os beijos de Salvador são deliciosos, além das palavras dele. Alguns moradores da pousada os observam felizes. Salvador fala que se ela quiser, podem ir para o quarto, que é bem particular para eles. Eles se beijam novamente. Carlos explica toda a história para Felipe. Ele fala sobre a entrevista que Paula deu no jornal, onde ela difamou Gabriel e falou mal de Joana. Felipe fala que Joana é uma desenhadora e fotógrafa profissional e está à altura do Gabriel. Carlos pede que Felipe o comunique, se conseguir alguma informação, pois é urgente que Gabriel fale com o advogado Cláudio Vilório. Jenny fala para Salvador que queria dissimular o quanto ama. Ela pede que ele lhe ajude a juntar as camas. Eles juntam as camas e começam a tirar a roupa para matarem a vontade de ficar juntos. Daniela tem um encontro com Reni na cafeteria da cervejaria. Ele dá uma flor para ela. Daniela elogia o detalhe. Reni elogia a beleza de Dani. Dani pergunta se tem algo. Reni encontra uma moeda próxima dela e faz um truque de magia. Dani fica chocada. Reni fala que quer que ela guarde aquela moeda e descubra o quanto vale. Davi vê Daniela e Reni muito felizes juntos. Joana diz a Gabriel que depois das notícias que viu, agora entende a decisão dele em querer se entregar. Gabriel fala que precisa fazer isso por ela e pelo filho deles. Ele também pensa na cervejaria. Gabriel comenta que, pelo que Salvador investigou, o delegado está do lado de Rogério, envolvido em toda essa sujeira. Joana teme que Gabriel seja morto pela polícia. Gabriel diz que, por isso, precisa se entregar para alguém de confiança e pensa em Salvador. Felipe informa Josefina que estão armando uma emboscada para Gabriel e Joana. Ramon teme que eles estejam mortos. Felipe fala que o tio de Gabriel disse que isso é uma conspiração e que o cadáver que encontraram na fazenda Rúbio foi plantado no local para que Gabriel fosse culpado. Ramon suspeita que a família de Paula armou tudo isso. Josefina fica angustiada. Felipe diz que precisam pensar numa maneira de ajudá-los. Ramon pensa em ligar para Salvador e Jenny. Josi liga para a filha. Jenny não atende, pois está transando com Salvador e decide não interromper o momento delicioso. Camila avisa Manuel que o delegado veio vê-la e estão revivendo seu passado. Camila comenta que tudo isso é culpa do Rogério. Ela se sente perdida. Manuel diz que seu pai busca vingança e o delegado Queiroz, poder político. Camila crê que acabará muito mal. Rogério pede que Severiana o ajude e consigam autorização para ele conseguir o poder de administrar as ações de Elvira de armas. Severiana pergunta se ele teve notícias de Gabriel. Rogério diz que falou com Queiroz para tirarem Gabriel do caminho, de forma que pareça um enfrentamento com a polícia. Paula pede que o pai também peça para o delegado prender Joana. Rogério diz que Joana pagará pelo que fez, mas agora precisa fazer uma reunião de acionistas para ser nomeado o presidente. Rogério fala que enquanto Gabriel estiver fora do caminho, Paula irá representá-lo na empresa, por ainda ser esposa do ricaço. Rogério assegura para Paula que Gabriel e Joana devem estar morrendo de medo pela polícia estar atrás deles. Paula aceita brindar com eles, mas pede que Severiana brigue pelos seus direitos sobre o filho de Gabriel. Gabriel diz a Joana que precisa ir ao povoado falar com Salvador. Joana diz que não pode ficar ali sozinha. Joana teme que os matadores o encontrem e o assassinem. Ele a abraça. Severiana avisa Rogério que levará autorização para Elvira assinar, onde cederá para ele poder e controle das ações de Francisco. Rogério pergunta se Paula quer mesmo o filho de Joana. Paula diz que esse bastardo será herdeiro de toda a fortuna do Gabriel e interessa para eles dois. Camila chora muito. Manuel tenta acalmá-la. Camila diz que Rogério quer matá-la. Manuel diz que se seu pai quisesse isso, já teria feito, mas parece que ela ainda tem poder sobre ele. Manuel pede que Camila pense na maneira de usar seu pai e controlá-lo. Rogério dá razão a Paula e diz que se encarregará de se livrar do filho de Joana, mas precisam fazer as coisas aos poucos. Depois de tanto chorar,
Joana se deita na cama para tentar relaxar um pouco, mas não consegue. Joana pede perdão ao seu bebê e diz que sabe que não faz bem a ele que ela fique assim, tão triste. Ela diz que deveria ser forte para ele e para o pai dele, mas tem muito medo de acontecer o pior com Gabriel. Reni e Daniela comem juntos. Viviana e Susana os observam e elogiam os dois. Susana diz que deviam ter ajudado Dani no estilo há muito tempo. Reni convida Dani para irem ao cinema. Davi pergunta a Inês desde quando Dani conhece Reni. Inês diz que Dani o conheceu no Tinder. Inês comenta com Davi que muitas das garotas dali adoram Reni. Inês fala que Dani faz um lindo par com Reni. Davi fala que não acha que esses dois combinem. Inês percebe que ele está com ciúmes. Carlos diz a Henriqueta que Felipe disse que não sabe onde Joana e Gabriel estão, mas os ajudará a obter novas informações. Henriqueta pergunta se Felipe o tratou bem. Carlos diz que sim. Carlos diz a Henriqueta que Felipe tem um problema com ele e acha que não é alguém para ela. Jandira chega à casa de Josefina e diz que Paula falou horrores de Gabriel e Joana no jornal. Josi fala que estava ocupada ontem à noite. Felipe pede que Jandira saia, pois esse é um assunto de família. Jandira diz que se eles verem Jenny, que peçam para ela não assediar mais o seu noivo. Gabriel se deita ao lado de Joana e diz: "Olá." Joana segue nervosa e preocupada. Joana fala que sabe que não resolve nada ficando assim. Gabriel pede perdão e diz que não queria se separar dela e nem do bebê, mas não pode ter uma vida assim, e o melhor será que ele se entregue. Joana fala que o ama tanto que pensar em tê-lo longe é difícil demais. Gabriel fala que será forte e precisa que ela também seja, porque a história deles não terminará assim. Eles dão um beijo e trocam carinhos. Jenny avisa Salvador que isso foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Ela fala que ele é um gostoso. Jenny vê que sua mãe está ligando e Salvador pede que ela rejeite a chamada e ligue com o telefone da pousada. Jenny liga para a mãe. Jenny diz que estava ocupada com Salvador e não podem atender os celulares pessoais por conta da polícia, que deve ter grampeado todos. Felipe diz que o tio de Gabriel falou que Joana e Gabriel precisam aparecer para que Gabriel se comunique com o advogado. Felipe fala que Paula deu uma entrevista num jornal, onde expôs Gabriel como um cara violento e traidor. Salvador tranquiliza Jenny, dizendo que tudo ficará bem. Jenny fala que eles estavam felizes, enquanto Joana e Gabriel devem estar angustiados, perdidos. Salvador diz que antes de irem buscar Gabriel, vai ligar para a imprensa, para que eles cheguem ao local e a polícia não mate o Gabriel. Jenny fala que se sente muito segura ao lado de Salvador. Henriqueta pergunta como Camila está, depois de tudo que ocorreu no velório de Francisco. Camila fala que está bem. Henriqueta diz que estão orgulhosos dela pela maneira em como ela agiu. Camila fala que Rogério está contra todos eles e estão arriscando tudo por Gabriel, mas ele não aparece. Camila fala que não pode continuar ali, pois está assustada e desesperada. Felipe liga para Carlos e diz que conseguiu localizar Jenny e passou o recado dele. Manuel se encontra com Viviana e dá um café para ela. Viviana pergunta se não é para Camila. Ele percebe que ela está com ciúmes. Viviana diz que Camila é uma mimada consentida que passa o tempo todo rondando ele. Manuel entra no elevador e diz a Viviana que adora deixar as coisas quentes e ela não precisa ter ciúmes de Camila. Eles se beijam intensamente. Daniela leva um relatório para Davi. Em seguida, ela sai. Davi pergunta se ela foi se trocar em casa. Daniela diz que pegou esta roupa emprestada. Ele pede para se concentrarem no trabalho. Daniela fala que fará isso. Daniela fala sobre o quão está gostando do Reni. Davi se incomoda. Salvador e Jenny procuram pelo carro de Juliano para encontrarem Joana e Gabriel facilmente. Jenny fala pro amado que está muito feliz com ele e não quer que arruinem a felicidade deles. Salvador fala que vão ficar bem e Joana e Gabriel também. Viviana volta para o seu trabalho, cheia de alegria. Susana pergunta o que a amiga estava aprontando. Viviana revela que se encontrou com o Manuel e ele lhe beijou. Susana fica surpresa, mas feliz, pelo momento maravilhoso que a amiga passou. Viviana fala que Manuel é muito intenso e o adora.
Inês chama Manuel para falar com Carlos, Henriqueta e Davi. Camacho avisa Rogério que os homens de Queiroz já estão seguindo seguranças de Gabriel, mas não estão trabalhando com Castilho. Rogério estranha. Rogério se pergunta aonde esse cara terá se metido. Jenny e Salvador encontram o carro de Juliano num terreno. Salvador diz que Joana e Gabriel devem estar por aquela zona, numa pousada ou hotel. Davi diz a Carlos que espera que Jenny passe o recado para Joana e Gabriel. Manuel chega à sala. Davi fala que confia nele. Henriqueta diz que no velório de Francisco escutou Rogério pedindo a Elvira para controlar as ações. Carlos diz que as coisas estão ficando sérias e chegaram no limite. Carlos pergunta de que lado Manuel está. Rogério diz a Camacho que precisam seguir o detetive Castilho, pois ele deve saber onde Gabriel está. Camacho fala que grampeou os telefones de Carlos, Davi e Cláudio Vilório. Rogério diz que, alguma hora, essas ratazanas irão se comunicar com algum deles. Rogério recebe uma mensagem de Camila, pedindo para que ele venha vê-la no apartamento. Manuel fala para todos que está numa situação difícil e seu pai está esperando seu apoio. Davi fala que, apesar da decisão de Manuel, irão respeitá-lo, mas fala que muitas famílias dependem da cervejaria e não se trata apenas deles ou de Gabriel. Carlos pergunta se Manuel sabe se Elvira dará permissão para Rogério administrar essas ações. Manuel fala que seu pai tem 2 infiltrados, que são Jaime e Samuel, e cada um deles tem 5% das ações. Carlos e Davi falam que sabiam que Rogério estava jogando sujo, com cúmplices ali. Manuel fala que não pensa em agir contra seu pai, pelo menos não na frente dele. Carlos o compreende. Manuel afirma que gostaria que isso ficasse em segredo e mantessem certa distância. Rene decide levar Jerusa para passear e comer algo. Camila fala que ficará, porque tem muito trabalho. Joana pede que Gabriel lhe deixe acompanhá-lo no povoado. Gabriel diz que quando sair daquela casa, ela precisa ligar para Jenny. Ele pede que ela seja forte por ele e a beija. De repente, Jenny e Salvador chegam e encontram Joana e Gabriel. Jenny abraça Joana, muito feliz. Salvador diz que Juliano e Geraldo colocaram um GPS no carro e conseguiram se aproximar para encontrá-los. Salvador fala que ele e Jenny chegaram ontem e passaram a noite numa pousada. Gabriel diz que pensou em se entregar à polícia e fala que só confia em Salvador. Salvador diz que precisam conseguir fazer Gabriel comprovar a inocência. Jenny fala que Felipe pediu para Gabriel falar com Cláudio Vilório. Salvador fala que fará com que seja feito um julgamento justo para Gabriel. Rogério chega até Camila. Camila chega seminua e tenta controlá-lo e provocá-lo. Ela fala que eles têm tempo para os dois. Camila pergunta se podem acabar com essa guerra que há entre eles. A moça o leva para o quarto. Chegando lá, ela tira toda a roupa e fica completamente nua. Gabriel diz a Salvador que o melhor que pode fazer é se entregar, para que a justiça seja feita. Salvador diz que precisam levá-lo são e salvo para a delegacia. Salvador comenta que vai ligar para uns amigos policiais, que são leais e não se vendem. Gabriel diz que gostaria de falar com seu advogado, Cláudio. Salvador permite que ele fale com Cláudio, usando seu celular, pois eles não têm outra opção. Gabriel liga para Cláudio. Cláudio atende e combina de se encontrar com Gabriel. Camacho consegue ouvir toda a ligação, já que grampeou os celulares dos amigos de Gabriel. Gabriel fala que Cláudio já está a caminho. Salvador diz que o melhor que Gabriel pode fazer é se entregar e falar com o advogado. Joana tem medo. Jenny diz que Salvador sabe o que é melhor para o Gabriel. Gabriel diz que fizeram uma armadilha para ele, quando colocaram o corpo do Francisco em suas terras. Salvador diz que se Gabriel ficar foragido, será pior para ele, pois todas as acusações contra ele vão parecer verdadeiras, por ele estar fugindo. Cláudio liga para Carlos e diz que vai se encontrar com Gabriel. Carlos pede que ele o informe sobre tudo o que acontecer. Camacho liga para Rogério, mas o idoso não atende. Camacho decide seguir em frente. Rogério diz que Camila se comportou muito mal com ele e ela não pode controlá-lo. Ele a beija e diz que ela não é mais seu ponto fraco.
Rogério a beija e, em seguida, diz que não iria esquecer os enganos e as traições dela. Ele dá uma bofetada na cara dela e Camila pede piedade. Ele manda ela calar essa boca imunda e quase cospe na cara dela. Em seguida, ele diz que já chega de maus tratos e castigos. Rogério diz que tentou ser amável, ser bom com ela. Camila fala que fará o que ele pedir. Ele diz que conhece a família dela e da próxima vez que ela o trair, não levará uma bofetada, mas sim uma bala na cabeça. Em seguida, ele a beija. Carlos diz a Henriqueta que Cláudio ligou e disse que já está indo ao encontro de Gabriel. Carlos fala que provavelmente Jenny e Salvador já encontraram Joana e Gabriel. Josefina vê a entrevista que Paula deu para o Jornal Nacional, onde ela difamou a imagem de Gabriel. Ramon diz a Josefina que não conhece muito bem o Gabriel, mas o que Paula diz é muito sério. Josi fala que são puras mentiras. Felipe lamenta tudo que Joana e Gabriel estão passando. Inês comenta com Daniela que o Davi começou a sentir ciúmes ao ver que ela está saindo com o outro. Dani resolve esquecer Davi e fala que suas alucinações com ele pararam. Dani comenta que seu encontro com Reni foi maravilhoso e ele é muito romântico. Ele fez se sentir muito especial. Davi segue trabalhando com Suzana e Viviana. Ele pergunta se elas tiveram algo a ver com a mudança de look de Daniela. Elas confirmam que sim. As moças falam que o cara com quem Dani está saindo é um gostosudo. Suzana vê fotos de Reni sem camisa e fala que ele é maravilhoso. Davi se estressa e sai. Gabriel pede que Salvador prometa a ele que cuidará de Joana assim que ele se entregar. Salvador promete fazer o que o garoto pede. Salvador fala que sempre que ele for fazer as declarações, que esteja acompanhado pelo advogado e digam ao Ministério Público que não são culpados de nada. Salvador fala que as declarações de Paula são de uma mulher ferida, obcecada e enciumada, e o público precisa se dar conta disso. Gabriel fala que não quer que Joana saia prejudicada. Salvador afirma que ela não será afetada. Jenny elogia a aliança de Joana. Joana comenta que é injusto demais tudo o que tem acontecido com Gabriel, pois ele é inocente. Ela fala que ele é o homem mais bom e nobre que conhece, e ele a trata como uma rainha. Jenny diz que admira o amor que a filha sente por Gabriel. Joana diz que se acontecesse algo com Gabriel, morreria. Jenny fala que ele ficará bem. Jenny fala que ama Joana e a abraça desejando felicidades. Camila pergunta a Rogério o que será dela. Rogério diz que tudo depende de como ela se comportar. Camila fala que sabe que ele foi o responsável por reabrir o caso da morte do seu pai, mas fala que tem provas para incriminar Paula. Rogério diz que antes se preocupava com isso, pois Paula estava obcecada e louca, mas agora não. Rogério ameaça torturá-la se ela não obedecê-lo. Camila sofre. Inês pergunta a Henriqueta se está tudo bem. Henriqueta diz que Cláudio vai se encontrar com Gabriel e Carlos falou com Felipe e ele a ajudou. Henriqueta diz a Inês que Felipe vê mal sua relação com Carlos e acha que eles são amantes. Henriqueta fala que Carlos é só seu amigo de trabalho. A moça diz que Felipe sempre disse que se sentia inseguro ao seu lado. Inês concorda com Carlos e fala que a amiga realmente é intimidadora. Hugo diz a Felipe que os pães estão maravilhosos. Hugo pergunta por que Felipe não voltou a falar com Henriqueta. Felipe diz que não quer saber mais nada dela, pois ela está com Carlos, e eles devem se entender melhor, já que são do mesmo mundo. Daniela leva uns documentos para Davi. Daniela tropeça e acaba caindo. Ela começa a rir. Davi a ajuda, e ela ri e fala que não aguenta mais aqueles saltos. Davi fala que achava Dani melhor antes. Daniela diz que já precisa ir. Ela se levanta e Davi fala que conseguiram localizar Gabriel e Joana e Cláudio está indo ao encontro deles. Daniela fica feliz e espera que não aconteça nada com eles. Camacho segue Cláudio Vilório e descobre o local em que Joana e Gabriel estão se escondendo. Ele avisa Rogério e o idoso fica muito feliz. Gabriel agradece por Cláudio ter vindo. Joana e Jenny também o agradecem. Gabriel diz que foram bem cuidadosos para que não o vissem. Cláudio acredita que não foi seguido. Salvador diz que espera que não, pois a essas alturas o telefone dele deve estar grampeado e ele deve estar sendo vigiado.
Cláudio pede perdão e fala que nem pensou nisso e já veio ao encontro de Gabriel, no calor da emoção. Joana revela a Cláudio que muitos querem ver Gabriel morto. Cláudio diz a Gabriel que Rogério tem um plano para se apossar da cervejaria Rúbio. Rogério pede que Camacho não faça nada, pois pedirá ao delegado Queiroz para assassinarem Gabriel. Gabriel diz a Cláudio Salvador que precisa se entregar e surpreenderem o delegado e seus capangas. Pacheco liga para Salvador e diz que Rogério veio falar com o delegado e estão muito suspeitos. Pacheco fala que o delegado manda uma patrulha de policiais para outro local. Salvador estranha. Salvador pergunta se há outra saída naquela cabana. Joana diz que sim. Gabriel diz que não quer que a polícia procure Joana e nem que relacione ela com ele. Salvador decide dar uma volta pela redondeza para verificar se há algo suspeito por ali. Salvador liga para Juliano e pergunta como vão as coisas. Juliano revela que os policiais deixaram de segui-los. Salvador acredita que estão vindo atrás deles. Salvador percebe que Camacho está na redondeza, vigiando a pousada. O delegado diz a Rogério que já mandou seus homens para pegarem o Gabriel. Rogério fala que Castilho deve estar por lá. O delegado comenta que Castilho está tentando obter informações com a família de Joana. Rogério fala que o delegado precisa mandar os policiais interceptarem Gabriel e eliminá-lo. Queiroz afirma que fará tudo o que estiver ao seu alcance. Todos seguem nervosos e ansiosos por notícias de Gabriel. Camila chega e avisa que Rogério já sabe onde Gabriel está. Salvador avisa Gabriel que Camacho está por ali. Cláudio se culpa e diz que não foi cuidadoso. Salvador diz que não podem perder tempo e pede a ajuda de Cláudio Vilório. Salvador pede que Jenny e Joana vão imediatamente para a casa de Josefina e pegue o carro de Juliano. Gabriel diz que irá com Salvador e logo se encontrará com Cláudio. Salvador pede para pegarem as coisas e irem agora mesmo. Rogério informa Paula, Amparo e Manuel que já localizou Gabriel e Joana e o imbecil será preso daqui a pouco. Gabriel e Joana se despedem um do outro e ele fala que aconteça o que acontecer, sempre a amará. A moça diz o mesmo. Eles se emocionam. Joana fala que o ama muito e eles se beijam. Jenny comenta com Salvador que no final da história o amor sempre vence. Jenny beija Salvador e pede que ele se cuide. Jenny abraça Joana e pede que ela fique tranquila e não chore, pois lhe parte o coração vê-la assim. Amparo fica chocada e pergunta quem Rogério é na realidade e o que virou sua família. Amparo pergunta no que ele transformou a família deles. Ela fala que entende o ódio de Paula por Gabriel, mas chegar a armar assassinatos é algo espantoso. Amparo acusa Rogério de estar destruindo a família e a vida de Paula. A moça tem uma crise e chora muito. Rogério diz a Paula que Amparo ficou louca e Manuel é igualzinho a ela. Cláudio se despede de Joana e de Jenny. Joana pede que ele não se esqueça do Gabriel. Cláudio diz que Gabriel é inocente e fará de tudo para que ele seja liberado o mais rápido possível. Jenny chama a filha para recolherem as coisas. Joana pergunta sobre a relação da mãe com Salvador. Jenny diz que se apaixonou por Salvador e resolveu dar uma oportunidade a ele. Camacho vê Cláudio Vilório saindo da pousada e pensa em agir. Salvador diz a Gabriel que irá disfarçá-lo e colocará um jaleco improvisado. Jenny e Joana se preparam para fugirem juntas. Jenny diz que a polícia e os homens de Rogério devem estar chegando. Salvador diz a Gabriel para ele agir com calma, assim que passarem pelos policiais. Salvador recebe uma ligação do delegado. Queiroz pergunta onde ele está. Salvador relata que estava vigiando a família de Joana, mas interceptou uma ligação de Josefina e conseguiu a localização de Gabriel Rúbio e está com ele. Salvador fala que levará Gabriel para a delegacia agora mesmo. Queiroz diz que isso pode ser perigoso e fala que pode mandar uma patrulha para ajudá-lo. Salvador fala que o sinal do telefone está péssimo ali. O delegado fala que Gabriel é um assassino muito perigoso. Gabriel agradece a Salvador por ajudá-lo. Carlos diz a Camila que Inês e Daniela são de total confiança. Camila diz que Rogério fará mal ao Gabriel. Camila comenta que Rogério lhe forçou a ser amante dele a vida toda e não a perdoa por ela ter ficado ao lado de Gabriel durante a conexão da empresa Rúbio com a espanhola.
Camila fala que escutou Rogério dizer para o delegado entrar em contato com os policiais para mandarem assassinar o Gabriel. Queiroz avisa Camacho que Salvador levou o Gabriel. Camacho diz que vigiou a cabana o tempo todo e só Cláudio Vilório saiu de lá. Queiroz pede que Camacho entre na pousada e estoure a cabeça de Salvador e de Gabriel. Camacho invade a cabana, armado, e averigua o local, mas percebe que não há mais ninguém ali. Joana e Jenny chegam até o carro de Juliano, guardam as malas e vão embora para casa. Já pela noite, Rogério reclama com o delegado Queiroz e diz que os guardas dele são uns inúteis. Queiroz diz que já está corrigindo seu plano. Rogério pede que Queiroz peça para os policiais esperarem Gabriel e Salvador na delegacia e armarem um tiroteio. Queiroz diz que isso é impossível, pois há pessoas da imprensa do lado de fora da delegacia. Os amigos e a família de Gabriel chegam na delegacia. César fala que Salvador comunicou toda a imprensa nacional. Cláudio e Carlos dizem que isso é bom para a segurança de Gabriel. Salvador chega à delegacia com Gabriel. O pessoal da imprensa tenta entrevistá-lo. Gabriel sofre ao ver seus amigos e eles ficam tristes ao verem ele sendo preso. O delegado avisa Rogério que Salvador já chegou com Gabriel nos reparos. Queiroz diz que vai pressionar o Ministério Público para prenderem Gabriel o mais rápido possível. Paula se sente satisfeita. Rogério diz a Paula que Joana, sem Gabriel, é um zero à esquerda e só se preocupa com o filho que ela leva no ventre. Rogério fala que precisam eliminar esse bebê com calma e inteligência. Joana e Jenny voltam para casa. Josefina e Ramon ficam mais tranquilos e abraçam as moças. Joana fala que Gabriel se entregou, mas que é inocente. Josefina acredita na inocência do moço. Eles dão um abraço de família. Ramon e Margarida também abraçam todos eles. Jenny percebe que Felipe se resolveu com seu pai e fica muito feliz. Joana diz à mãe que deviam ir à delegacia, pois Gabriel já deve estar lá. Joana fala que viram a entrevista e que Gabriel é inocente. Joana afirma que tudo o que está acontecendo é injusto demais. Eles ligam à TV para ver o jornal. Gabriel é levado para a cela da prisão. Ele se dá de cara com o delegado Queiroz. O nojento diz a Gabriel que ele não terá um tratamento diferente por ser rico e afirma que todos os presos têm o mesmo tratamento ali. Gabriel comenta que sabe, mas afirma que vai demonstrar sua inocência.